Fala, nação tricolor! Aqui é o Fatos Tricolor e hoje o clima é de terror no Morumbi, porque a zoeira vai comer solta. A missão é simples e dolorosa: montar o pior São Paulo de todos os tempos, mas com uma regra: só vale quem a gente realmente viu jogar. Porque sofrer por replay no YouTube não conta. Tem que ter vivido o trauma no estádio, na TV ou no radinho. Quem aí tem cicatrizes de escalações que nem o Léo Lins conseguiria montar? Então já deixa o like, ativa o sininho e prepara o coração. Porque o que vem a seguir é coisa de filme de terror tricolor. Se preparem para a dor da memória. No gol, o nome que evoca um trauma profundo é Alencar. O homem conseguiu a proeza de entrar no lugar de Rogério Ceni, expulso logo aos 6 minutos no jogo contra o Vasco em 2001 e tomar 7 gols num único jogo do Campeonato Brasileiro. 7! A profundidade do vexame, o 7-1 não foi só uma derrota, foi a pior goleada sofrida pelo São Paulo na história do Brasileirão. Anos depois, Alencar revelou que não tinha condições físicas ideais. Estava voltando de lesão e foi convencido a ir para a partida. A pressão de substituir o mítico Rogério Ceni se somou ao desastre. Depois dessa, ele nunca mais vestiu a camisa em jogos oficiais. E, convenhamos, foi melhor assim para ele e para nossa sanidade. Na lateral direita, o lendário Luiz Paulo ET. E o apelido já diz tudo. Veio do futebol paraense no início dos anos 2000 e, convenhamos, parecia que não era deste planeta em termos de noção tática. O mito da arquibancada. A história do torcedor que se vestiu de jogador no citemografia computadorizada para provar que jogaria mais não é apenas zoeira, é a representação do desespero tricolor diante da performance do ET. A impressão era que ele estava sempre perdido em campo, correndo de um lado para o outro sem rumo. O São Paulo buscava uma solução na lateral, encontrou uma abdução de bom futebol. Do outro lado, o argentino Clemente Rodrigues, ex-Boca Juniors, que veio com currículo de tricampeão da Libertadores, mas entregou só boleto e viagens. Chegou em 2013 com status de experiente lateral de seleção argentina. Assinou por 2 anos. Em vez de resolver o problema da lateral, ele sumiu. Ficou mais tempo encostado e treinando em separado do que jogando. Foram apenas 3 partidas em quase 1 ano e meio. Um dos casos clássicos de veio ganhar dinheiro e fazer turismo no Morumbi. Uma verdadeira obra de arte da má gestão de contratações. No miolo desaga uma dupla de respeito ao sofrimento: Paulão Desmaio e Reginaldo Cachorrão. Paulão, o desmaiado. Paulão desmaiou literalmente na própria apresentação em 1999 antes de jogar 1 minuto. O motivo: ficou mais de 10 horas sem se alimentar. Devido aos exames médicos, a zoeira virou o apelido eterno. Paulão Desmaio, dentro de campo, não conseguiu se livrar da sombra daquele desfalque inaugural. Reginaldo Cachorrão, nome de pitbull, garra de poodle. O Cachorrão veio por empréstimo e foi uma das figuras centrais no período de 2001 e 2002. Tinha nome de zagueiro aguerrido, mas a postura em campo, muitas vezes, era de insegurança e falhas primárias. Essa dupla era sinônimo de coração na mão para o torcedor. No setor de meio de campo temos o volante Picon e Carabali. Picon, descrito como um jogador de muita força e energia, fazia parte do elenco que venceu o Campeonato Paulista de 1998. E a única coisa marcante foi o total anonimato. Sumiu tão rápido quanto chegou. Carabali, equatoriano, jogou só 19 partidas em 1999 e não fez nada. A dupla é o reflexo de tempos difíceis e apostas mal feitas,
onde a diretoria parecia tirar para todo lado. E claro, o nome mais recente e talvez o mais doloroso na lista: James Rodrigues. James veio em 2023 com status de craque mundial, artilheiro de Copa e nome de peso. A torcida encheu o Morumbi para recebê-lo. O que ele entregou? Jogou com a intensidade de um domingo de ressaca. Entrava em campo visivelmente lento, fora de ritmo, e a cada toque a sensação era de que ele estava fazendo um favor. O clímax do trauma foi o pedido de rescisão em 2024. Pouco tempo depois de chegar, veio, não jogou, foi embora e ainda levou uma boa grana nessa viagem relâmpago. Um dos maiores custos-benefício negativos da história recente. A expectativa era de magia. O que vimos foi indiferença. O ataque começa com Rondon, o atacante venezuelano que quase fez muito torcedor acreditar que tinha chance no futebol profissional. Rondon chegou ao São Paulo em 2004, vindo do futebol venezuelano. A aposta era ousada e cheia de boas intenções. A realidade foi dura. Em 11 partidas, nenhum gol. Sua passagem é lembrada pela falta de faro de gol e pela pouca contribuição. Seu nome virou sinônimo de aposta exótica que não deu retorno. Pablo, o reforço milionário que prometia ser o novo artilheiro e virou o novo meme, o custo-benefício do horror. Custou cerca de 38 milhões de reais ao São Paulo, o que na época 2019 o tornou a contratação mais cara da história do clube. Ele chegou com a moral de campeão da Sul-Americana pelo Atlético Paranaense. O desempenho foi bem abaixo do esperado para o investimento. Lento, sofria para dominar bolas simples e perdia gols inacreditáveis. Seu saldo final, no fim de 2021, foi de 32 gols em 121 jogos, uma média baixíssima para um centroavante de 38 milhões de reais. O São Paulo gastou mais de 60 milhões de reais, somando passe e salários. Foi embora e deixou saudades? Nenhuma. Apenas um buraco nos cofres e na paciência da torcida. E fechando o ataque, o lendário Dil, o artilheiro de um gol só, veio em 2002 com a fama de goleador por onde passou, especialmente no Goiás. Teve até bolão na arquibancada, apostando quando ele ia conseguir marcar. A pressão era tanta que parecia uma maldição quando finalmente fez gol dele pelo tricolor em 17 jogos. Foi contra o Botafogo no Campeonato Brasileiro de 2002. Mas no fim, foi só isso. Um gol. O artilheiro que se recusou a ser artilheiro no Morumbi. E no comando dessa seleção do apocalipse tricolor, ele, Oswaldo de Oliveira. Oswaldo, um técnico que, mesmo bem intencionado e com passagens por grandes clubes, mesmo ganhando o Super Campeonato Paulista em 2002 pelo São Paulo, o estilo dele não conseguia unir o potencial do time, sempre deixando a impressão de que a equipe estava jogando muito abaixo do que poderia. Uma verdadeira oportunidade perdida. Um mestre em transformar bons elencos em histórias tristes para se contar. E aí, torcedor? Faltou alguém nessa lista do pesadelo? Quem mais te causou trauma, que merece entrar na seleção do pior São Paulo de todos os tempos? Deixa aqui nos comentários o seu pior São Paulo de todos os tempos. Só vale quem você viu jogar. Nada de lenda urbana ou vídeo do VHS. Eu quero ver até onde vai a sua memória traumática. E se curtiu a zoeira, já fortalece com o like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Porque aqui, o Fatos Tricolor fala o que todo São Paulino pensa. Até o próximo vídeo e que São Paulo nunca mais monte um time assim. Tamo junto, Nação Tricolor!